Amém, irmãs? Tem algo aqui que estava no meu coração, eu tinha preparado para compartilhar, tinha até pedido para, tinha pensado, ver com a Ângela, Vandira, uma mulher, falar sobre maternidade, mas o Senhor me induziu assim a realmente trazer algo. E eu creio que precisa-se de um resgate, não pelo dia, mas que o dia seja uma alavanca para nos despertar, né? Então eu creio que como palavra a Ângela trouxe, eu quero trazer só um contexto para nós orarmos pelas mães que estão aqui, pelas que não estão aqui, poderiam estar, para nós enxergarmos que eu vejo que é um tempo de guerra, é um tempo pesado, mas nós precisamos, o primeiro resgate, entender que nós servimos ao Deus que é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos resgatar a convicção que a palavra diz que nós, nesse Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós estamos numa guerra que já foi vencida. E o nosso propósito e discernimento é permanecer nessa guerra como essa mãe, que nada tirou do foco. Esse texto que a Ângela leu me intriga. A primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, como hoje eu entendo a paternidade de Deus, eu falei, Deus, o Senhor é educado com a mulher. Mas eu quero, em cima dessa perspectiva de clamar a Deus, orar por vocês, mas trazer uma meditação como uma direção para nós orarmos. Em 2 Timóteo 2, no capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. O contexto aqui, em algumas traduções, diz, o mais adequado seria: ela será salva pela sua missão de mãe. Esse é um texto que tem que tomar muito cuidado para não ser mal interpretado e construir uma teologia torta sobre a mulher, sobre a maternidade, sobre a salvação. Porque o que Paulo está dizendo é que a mulher será preservada, ela será guardada e ela viverá a plenitude do propósito de redenção, vivendo a maternidade segundo Deus. Então, dar à luz não te salva, mas ele está dizendo da consequência do pecado. A salvação é em Cristo, nós reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós precisamos de Jesus, e é só nele. Mas a consequência do pecado, quando a gente fala que a mulher foi enganada, nós vemos lá em Gênesis que o pecado para a mulher foi aumentar a dor de parto, aumentar a dor de ser mãe. E é interessante de que ela foi atacada no foco central da sua missão. Nunca tinha parado para pensar nisso. O foco central da mulher é a maternidade. Nós não estamos querendo dizer que ela não serve para outra coisa, tá? Eu estava conversando com a Ângela que tá irritante os nossos dias, como nós estamos desculpa a expressão feia, nós estamos ficando mais emburrecidos, porque é muito interessante, porque você não consegue elogiar alguma coisa sem desqualificar outra, em detrimento de outra. Você não consegue tratar um assunto sem ter que ficar espelhando os outros polos. Então, a maternidade é a missão-chave da mãe de Deus. Deus criou o homem, depois a mulher, e diz: seja fecundos, é a primeira palavra. Enche a terra, multiplica a terra, e ser mãe não é só parir. Por isso que ele fala: se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso, porque não é para gerar filho biologicamente. Aqui o texto está dizendo que maternidade é um chamado que toma o coração da mulher, que está dentro do centro da vontade de Deus,
e que a torna uma cooperadora na formação de homens e mulheres que serão transformados à imagem e semelhança de Jesus. É um legado espiritual na formação na vida dos seus filhos, segundo a vontade de Deus. Por que nós estamos numa guerra e é preciso resgatar essa dignidade da honra e da centralidade da maternidade, sem idolatrá-la, sem reducionismo, sem cair no discurso de uma guerra cultural? Né? A última vez que eu falei sobre o Dia das Mães aqui, as mães não ficaram muito felizes, né? Que eu fui falando, o maior amor que existe é o de mãe. Não, gente. Amor de mãe, ele é parcial. Amor de mãe faz, a Ângela falou, faz você ceder. Amor de mãe tem feito mulheres aceitarem cultura desse mundo, em desvio de sexualidade, em coisas por causa do apego da idolatria. A esse aspecto da maternidade. Mas o amor de Deus através da sua vida é poderoso. Porque o amor de mãe é o amor de Deus. Vocês sabiam, né? Porque Deus tem essa característica. Deus criou o homem e soprou no homem todo o fôlego de vida. Sobrou nada para a mulher, né? Só que ele tira do homem essa característica da maternidade e existe uma unidade. Mas hoje, nesse aspecto, a maternidade sóbria é a maternidade que decide, que discerne o seu chamado, que discerne a sua visão. Então, o pecado afetou e distorceu profundamente esse chamado da mulher. E nós temos visto que as mulheres estão debaixo de um ataque, de uma guerra fenomenal, absurda de difícil, tensa de mexer na sua mentalidade. E nós temos visto lares e casos, porque na história os nossos inimigos, o mundo, o pecado, o diabo, já tirou o homem de dentro de casa para não ser pai, e agora está tirando a mãe, porque tirar um homem dentro de casa não tem tanto problema, tirar a mãe tem funções. Nós não estamos aqui fazendo comparações, não, tá? Tô livre disso, né? Ficar explicando. Hoje o Dia das Mães, então, afetou, Satanás atingiu de forma muito agressiva a mulher na sua missão de maternidade lá no Éden. A consequência para ela foi aumentar a dor do parto, tornar desgastante. E não é a dor de parto ali também, mas não é só a dor de parir, porque hoje mulher não tem muita dor para parir, não, moça. A medicina ajudou. Mas ser mãe nesse mundo, os desafios, quantas pessoas hoje não querem ter filhos, porque não quer ter despesa financeira? E vou contar um segredo para vocês, isso é tolice, tá? Para quem não queria ter filho, tem 5, quando Deus dá o filho, Ele dá o recurso, fica frio nisso. Então, não sirva a mamão. Não sirva a mamão olhando sobre maternidade por dinheiro. Não estou dizendo para ser irresponsável. Estou dizendo de chamar um retrato de Deus. E a consequência para a mulher foi terrível. Foi no lugar da sua vocação. Nosso inimigo não brinca, querido. Deus tem um chamado maravilhoso. E nós estamos aqui nesses dias para preparar o caminho da volta de Jesus. Assunto não muito popular, porque a gente tem plano demais para esses mundos, mas nós estamos aqui para isso. Se não for para isso, Deus podia nos levar, que a gente não ficava correndo risco. Mas nós estamos aqui para esse chamado, para tornar Jesus conhecidos, para sermos transformados em imagem de Jesus, e a sua figura materna, debaixo de uma visão correta do senhorio de Jesus, é fundamental para formar essa estrutura nos filhos. Então a mulher foi atacada na sua vocação, as dores de parto. E o método da serpente não mudou. O método da serpente lá no Éden, em toda a história, e hoje eu acho que, se brincar, está muito mais forte do que no Éden, porque nós estamos chegando nos últimos dias. Quais foram o método?
ele relativiza a palavra. Promessas de autonomia. Hoje você vê mulheres que às vezes não querem casar, num desespero, numa ansiedade, tomando remédio, eu quero ter renda, porque eu não quero depender. Então a gente já vê que tem alguma coisa distorcida quando existem essas coisas. Porque se existe um chamado e uma visão, e Deus é quem supre, e não estou dizendo que está errado, tá, queridos? Pelo amor de Deus. Tem a ver com um chamado, eu acho que temos que produzir, trabalhar, crescer. Mas eu estou falando de mentalidade. Então Satanás relativizou a palavra. Queridos, ele não tem bichinho que faz a gente relativizar a palavra mais do que filho. Terrível, né? Promessa de autonomia para as mulheres. Vende a ideia de emancipação, empoderamento para as mulheres, porque está tentando destruir com a família, e oculta a morte. Essa é a estratégia de Satanás nesses dias. Relativizar a palavra, prometer autonomia, vender uma ideia de emancipação, mas oculta a morte. E o mundo tem afetado as mulheres com esse veneno maldito. Como? Avalia, irmão, sendo sério, fertilidade é problema. Filho atrapalha. Maternidade prende. Servir a família, servir a casa, cuidar de filhos, é sinônimo de fraqueza, é de ficar para trás. Eu tinha falado ali, não ia citar, mas igual quando a Kellen decidiu, nós queremos pôr o modelo que nós ficarmos em casa para ficar focada no que nós entendemos que era um chamado para nós de cuidar dos filhos. Aqui, era 3, ficou 5. Você não sabe o que eu ouvi. Eu ouvi que eu era um cruel, machista, lá atrás, em 25 anos, autoritário, que eu estava destruindo a vida dela. Eu falei, moço, vai lá e oferece emprego para ela, o tanto que ela é frustrada. Quem conhece minha esposa sabe tanto que ela é frustrada, abatida, deprimida, vocês conhecem. Então, é uma guerra no mundo, por mais que alguém te perguntasse, falar que não, muitas mulheres têm sofrido, que se elas não se desenvolvem lá fora, ela está perdendo a vida dela. Isso é a mesma semente. Que se ela não for bem sucedida, ela está perdendo tempo e você está jogando toda a sua potencialidade fora, afinal você estudou tanto para quê? E nós estamos vendo pessoas no mundo, dissidentes do feminismo, deixando carreiras para cuidar de filhos, e eu não quero ficar medindo esses valores, amém? Vocês estão me entendendo, né? Então, tá, às vezes difícil. E que isso não é discurso neutro, querido, de cultura. Isso é uma cosmovisão que vem sendo plantada há muitos anos na mente dessa geração de mulheres. De 40 para frente, de 30 anos, até das de 50, e isso é um discurso que gerou uma visão de mundo em desacordo com a palavra de Deus. Não tem a ver com essa questão. Então, é mentira tirada da missão mais sublime, por isso maternidade parece que virou enfado, atrapalha, é cansativo. Lógico que é. Lógico que é. Não dorme direito, preparar comida, educar, lidar com o ser que acompanha essas crianças antes delas converter a Jesus. A gente acha, quando lê o texto, fulano está endemoniado. Aí, como nosso filho não está endemoniado, a gente tranquiliza. Mas eu quero te dar uma noção. Se ele não conhece Jesus, ele está debaixo de influências do inimigo. Uma mentalidade maligna está sendo formada. E, irmãos, a gente como pai, o povo fala sacerdote, vira essa briga, papel de pai, esquece. Vamos para o prático seguinte: qual é o seu chamado na formação do seu filho? O que Deus quer gerar hoje? Então, existe mentira sendo estabelecida na vida da igreja. Nós tivemos um caso de uma irmã aqui, que eu cito que ela
Deus estava falando com ela profundamente para ela resgatar a maternidade. Diz que, tanto que quando ela chegava do trabalho, que era pesado, ela trancava no banheiro porque ela não dava conta dos filhos, porque estava muito cansada. E aí falou, você tem que sair, aquela pressão, a igreja tem que sair, Maria tem que sair. Eu fui orando, Deus dá uma palavra para esse irmão. Ela falou, o que Deus está te falando? Que eu tenho que sair? Eu falei, não é isso que Deus está te falando. Não, Deus está me chamando a resgatar a minha maternidade, que eu preciso ser mãe dos meus filhos. Ah, entendi. Você dá conta de fazer isso na rotina que você tem do seu trabalho? Eu falei, não. Então sai. Já pensou se essa mãe sai com a mentalidade que ela estava? Era um inferno, porque os meninos aguentavam ela 2 horas e aguentar 10. Acabou. Visão do que Deus tem. Então, a maternidade bíblica está falando de governo e não de servidão. Nós somos um. A mulher sábia edifica a casa. Existe um governo. Ali tem uma direção de Provérbios 31 mostrando toda a potencialidade de uma mulher sábia. Né? Tem umas irmãs que têm raiva dela, que eu brincava, falava assim, gente, quem é essa mulher? Mas a mãe bíblica não foi chamada para ser uma babá doméstica, não é uma serviçal, não é uma pessoa sem potencial a ser explorado. A maternidade, dentro do princípio bíblico, é um chamado que Deus trouxe para você, minha irmã, para ser uma formadora de almas saudáveis, de almas cheias do poder de Deus, de almas convertidas. A maternidade saudável é o governo e o poder para ser guardião da cultura bíblica dentro do lar. Às vezes nós somos homens, nós vamos jogar essa palavra profética e você vai mastigar e triturar, como se fosse num contexto, né? O homem, o sacerdote, traz conteúdo, mas a mãe mastiga, coopera, ensina. A maternidade bíblica é uma transmissora da fé. Eu vi um vídeo de uma psicóloga que ela veio fazendo pesquisa durante 15 anos, porque estava impressionada, porque diz que 80%, 70% dos jovens, quando chegam na universidade, por causa da pressão do mundo, eles abandonam a fé. Vocês já viram isso? E ela começou a descobrir que não é por causa da pressão do mundo, é por causa do contexto religioso dentro de casa. A incoerência de vida prática com a fé proclamada, com a religiosidade, faz com que eles, quando são colocados diante de confronto, se afastem. Porque às vezes o mundo tem mais coerência. Então, ser uma mãe bíblica é você estar cheio do poder de Deus. Para quê? Você é uma discipuladora, uma formadora de pessoas redentoras que vão conhecer Jesus, que vão ser a imagem de Jesus. Que missão é essa, irmãos? Que às vezes tem sido desqualificada ao invés de você conquistar coisas. E pode os dois, tá? Vai que Deus é bom. Qual que é a ideia? É entender o chamado de Deus. É aprender a ouvir a voz de Deus. Para que você exerça o que Deus te chamou para fazer. E a maternidade. O pecado afetou a mulher no seu principal chamado. E a redenção de Cristo está querendo nos chamar nesses dias. Para que você restaure a alegria no projeto de Deus. Saia das mentiras que o inimigo tem colocado. A mãe bíblica, ela é uma construtora de legado, ela é uma coluna dentro da casa junto com o marido, ela não é vítima do que tem colocado, de um sistema opressor, ela tem governo nas mãos. E temos vivido dias que ela tem o governo na parte dela, não quer dizer que ela vai contra o marido. Você foi chamado a criar uma estrutura que reflete o céu na terra. Começa lá. Por isso que Paulo falou, a mulher salva dessas consequências das dores dos últimos dias, do medo de perder os filhos, da tensão das coisas, de lidar com as surpresas da vida, né, Camila? Quando a gente lembra do Ian, sofremos
E o Senhor trouxe uma palavra: esse menino vai ser motivo de muita alegria. E hoje é. Porque ouvir Deus naquilo que Ele está colocando torna vocês mulheres cheias de poder, não para ser vítimas do sistema e andar debaixo de uma mentira. Saudáveis, felizes, sóbrias. Essa missão de mãe traz. Por isso Paulo expressa dessa forma, tão veemente: se permanecer na fé, fé em Deus, no chamado de Deus, no foco em vou viver o que Deus projetou. Se permanecer em amor, porque o amor vem de Deus, né? Em bom senso. Obedecer a Deus. A missão é grande. A missão é árdua. Mas é gloriosa. É vitoriosa, porque Cristo já conquistou essa vitória na cruz. É poderosa. Não falta recurso. Não falta poder. Não falta acesso à fonte, como a Ângela falou. Às vezes Deus faz a gente se humilhar para tirar de nós a altivez, para nós reconhecermos o poder que Ele tem. Mas Ele amou. É sobre salvação. A maternidade é sobre salvação, é sobre missão, é sobre eternidade. É o chamado da mordomia do maior recurso do reino. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos, é Ele que dá. O diabo não gera vida, o pecado não gera vida. E se Deus deu um filho para você, é Deus quem gera essa vida. Amém, irmãs? Ela não é atrapalho, ela não é empecilho, não atrapalha a carreira. Mas ela te serve como um prumo para viver aquilo que é o chamado de Deus, porque o galardão é eterno. É eterno. E as mulheres têm se distraído para ter prêmios perecíveis. A humanidade. Mas já que vocês são mãe, o dia dos seis. Então, irmãos, quando Deus confia filhos a uma mulher, Ele entrega uma das mais altas missões, mordomias e recursos do reino de Deus. No lugar onde a dor surgiu por causa do pecado, a glória vai aparecer. No lugar onde houve uma derrota da humanidade, da mulher vem a semente que vai vencer e pisar a cabeça da serpente. É o descendente da mulher, é o filho. Jesus, ele é descendente só de mulher, né? E eu estava pensando, por quê? Porque Deus quer mostrar a importância dessa missão. Vai errar, vai fracassar, vai chorar, vai ser parcial, vai querer ir lá na escola, quer enforcar o filho da outra lá. É isso. Você ser mãe. Agora, faça isso debaixo do governo de Deus, debaixo da fé, debaixo da sobriedade, entendendo que vocês estão formando almas redentoras. Nós não precisamos ter medo de que o mundo engula nossos filhos, mas você está aí para formar filhos que vão deixar o mundo com medo deles, que vão influenciar o mundo, que vão marcar essa geração. Isso que eu estou trazendo, irmãos, é fundamento de oração, tá? Então, no lugar onde a queda trouxe dor, Deus produz glória. E você precisa abraçar essa vocação. Você precisa buscar em Deus espírito de sabedoria e de revelação sobre que vocação é essa. E em toda a história nós vemos que as mulheres são fundamento na obra de Deus. Não funciona sem ela. Eva, Sara, Joquebede. Quem foi o grande nome? Moisés, mas a Joquebede estava ali, formando ele em cima de princípio de Deus. Durante quanto tempo aquela mulher ficou ali antes dele ser lançado para o Egito, fundamentando em Moisés os valores de Deus, que nem com todas as artimanhas, morando na casa do faraó, foi possível tirar. A semente que você planta, o mundo não rouba. E nessa fase é mãe. Ana com Samuel, Maria. Eu tinha preparado algo sobre Maria. Jesus entregou na mão de Maria o Redentor da humanidade. Essa mulher é fantástica. Eunice e Lloyd, que fundamentaram Timóteo,
que escreveu que para quem foi escrita essa carta? Susana Wesley, Dona Sônia, fez eu, ela deve estar lendo. Kellen, Ana Cláudia, Andréia, e a gente vê a Beca aqui cantando louvor, Andir, fundamentos do reino, para gerar uma geração saudável, e que Deus quer resgatar isso. E é por isso que nós queremos orar. Clareza de que estamos numa guerra e o seu papel é fundamental. O mundo está numa guerra contra o casamento, colocando as mulheres como em guerra contra os maridos, está numa guerra contra a fecundidade, as pessoas não podem ter filho, querendo tornar o aborto coisa normal. O mundo está em guerra contra a família, o mundo está em guerra contra a autoridade dos pais. Semana lidando com um pai que na escola, ele falando, dando testemunho que o filho chegou à escola orientando como denunciar os pais no caso de abuso. Como o pai é um dos nossos, ele pegou o menino, deu nele um bom corretivo e falou: agora você tem um motivo, vai lá e faz. Te dei. Não, papai. O mundo está em guerra contra o discipulado no lar. Ele não quer tirar nossos filhos da igreja. Fica aí, desde que você não conheça Jesus e a sua casa não entre em ordem. O mundo está em guerra contra uma maternidade como honra. E está criando uma maternidade com glória em si mesmo, fora. Sabe o que o diabo quer tirar da igreja e colocar no mundo com um referencial sem Cristo? O mundo está em guerra contra os sacerdotes. E Deus está nos chamando para a mudança. Eu queria fazer um convite para você. Eu queria chamar vocês, mulheres, para vir aqui à frente. Por enquanto é um apelo, senão vai ser... Não, estou brincando. Eu queria chamar você para vir. Se você entende que precisa de um resgate, todas as mulheres, não só as que são mães, porque tem muitas mulheres aqui que às vezes elas não são mães biológicas por adoção, mas são mães espirituais. Anísia, vem cá, dona Anísia. Você é mãe. Você vai sair daqui a pouco, mas pode vir aqui, nós vamos orar por você. Vocês são... Muitas são mães espirituais. Amém? E eu queria agora, eu quero. Eu não acho que deixa eu mudar aqui os nossos vícios. Eu creio, eu estou sentindo que é para fazer. Irmãos que estão aqui, homens, maridos, como sacerdote nós podemos abençoar, e eu quero convocar vocês a nós virmos e impor as mãos sobre essas irmãs e orarmos. Nós homens precisamos sair da passividade, ficar aí assistindo e começarmos a exercer o nosso papel, que é cobrir a vida delas. Se quer uma bela esposa, põe a mão na cabeça delas, vamos orar. Nós vamos ter dificuldades. Tem DRs, porque tem resgates. E agora, a circunstância que não está boa, não quer dizer que Deus não está interessado em mudar essa realidade. Amém? E nós orarmos por isso. Eu quero que nós orarmos por isso, para que elas tenham a mente aberta, o coração aberto, os ouvidos abertos, para ouvirem de Deus, para viverem toda a potencialidade desse chamado da maternidade. Alguns falam assim: eu não sou mãe, ou eu já sou vó, mas algumas são mães espirituais. Da maternidade segundo a vontade de Deus, isso é saúde para casa. É isso que vai garantir que os nossos filhos não sejam engolidos lá fora. Não é nem tanto essa linha. Para que elas sejam formadoras de alma, para que elas tenham guardiãs da cultura do lar, para que elas se alegrem, para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Eu quero chamar homens, levantem-se e vem aqui e vamos impor as mãos nessas irmãs. E com temor, Deus deu para você isso. Vamos orar por isso. Nós não precisamos de um clima. Filhos, isso, abre. E eu quero que vocês orem.
Irmãos, que Irmãos, às vezes sim, você ora pela sua esposa, pela sua mãe, mas homens, que tem irmãos que às vezes são solteiras ou são viúvas, todos os homens podem orar por todas as mulheres e que ore para que o Espírito Santo coloque em você a oração que precisa ser colocada na vida dela. Vamos orar, erga os seus lábios, pode misturar, vai aqui a Anísia, Robson, vamos orar. Tem a irmã ali na ponta, vai lá, cara. Neutro, deixa eu isso. Se você, irmão, tem ali irmãs, tem gente aí. Profetiza, irmãos, creia, traga palavras. O Senhor vai colocar nos seus lábios. Irmãos, não se distraia não. Quem já orou aqui, ó, vem orar com outras irmãs. A Bíblia diz que quando você abre os seus lábios, o Espírito coloca a palavra que deve ser colocada. Se Deus levar você a orar com alguém específico, abençoa, libera a palavra. Esse tempo agora não é um mero ritual só para cumprir uma tabela, não. Eu creio que Deus hoje pode transformar mulheres aqui, com adolescentes, com crianças, com os meninos, orem. Senhor, nós queremos orar, Deus, concordando com cada oração que foi gerada nesse ambiente, Senhor. Nós estamos aqui como igreja. E a Tua palavra nos diz que quando 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer assunto, isso se cumprirá. Nós queremos crer nas Suas promessas. Tua palavra diz que qualquer coisa que for pedida, assim será feito quando nós estivermos em unidade, quando nós concordarmos a respeito de qualquer coisa. E nós concordamos, ó Deus, que o mundo tem afetado as mulheres com veneno de mentira sobre a maternidade. Nós queremos quebrar isso na mente das nossas irmãs que estão aqui, das irmãs que estão lá na salinha ministrando para os jovens, das irmãs que não estão aqui ainda hoje nesse ambiente, mas que o Senhor alcance, Senhor. Nós queremos quebrar, ó Deus, toda mentira do inimigo, Senhor. Que o Senhor venha trazer luz sobre toda cosmovisão, Senhor, misturada ainda com as coisas desse mundo, Senhor, daquelas pressões de religião. Nós queremos quebrar, Senhor, concordar, ó Deus, para que seja quebrado os conflitos, ó Deus, as crises entre vida familiar, profissional, ser mãe, trabalhar. Senhor, o Senhor é o Deus que ordena todas essas coisas, Senhor, todas elas são listas, mas nós queremos acabar com as crises, com as mentiras, nós queremos abençoar com sobriedade, para que cada uma das nossas irmãs, mãe, possam exatamente saber o que o Senhor o chamou, qual é o seu papel, qual é o seu chamado, Senhor, qual é a direção, quais são os seus dons. Pai, nós queremos abençoar, Senhor, para que elas tenham revelação, que a maternidade, elas são formadoras de almas. Nós concordamos com isso, que elas são guardiãs dessa cultura cristã no lar, que elas são transmissoras de fé, transmissoras de discipulado, elas são formadoras, ó Deus, de homens e mulheres que vão ser semelhantes a Jesus, redentores. Nós concordamos, ó Deus, clamando que o Senhor venha essa manhã com espírito de sabedoria, revelação, iluminando o coração das nossas mães, para que elas exerçam a maternidade, segundo a visão que vem do céu, segundo o princípio que o Senhor criou, segundo, Senhor, a vontade do Senhor, segundo, Senhor, a bondade e a graça, e principalmente cheio do poder dos céus, que foi dado
a elas para exercer essa função, Senhor. Nós queremos abençoá-los, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Nós ainda somos tímidos e, irmãs, eu creio, tá? Cadê o povo do louvor para nós encerrarmos com um cântico? Agora, irmãs e irmãos, olha aqui. Quando nós chamamos aqui na frente, quando nós fazemos um momento desse, nós precisamos crer que isso não é um rito de igreja. Verdades espirituais estão sendo estabelecidas, amém? Às vezes a gente vem porque eu chamei e tudo, mas vamos ter a consciência, creia nisso. Irmãs, creia que o Senhor hoje abriu portas para te dar bênção e revelação, que você pode sair daqui com algo que muda a sua história. Homens, quando nós vamos orar, creia que a sua imposição de mão e a sua oração afeta totalmente a vida de quem nós estamos orando. Amém? Vamos cantar algo em louvor e gratidão a Deus sobre a bondade. Vamos celebrar a Deus. Queremos agradecer ao Senhor por vocês, mães, que são nossas esposas, que são mães. Agradeça ao Senhor pelos filhos, pela casa. Pensa em algo que está difícil na sua vida, agradeça ao Senhor. Eu agradeço cada um de vocês que estão por aqui, né? Não saia sem passar ali na cadeirinha, tirar uma foto com seus filhos. São coisas pequenas, mas que são marcos. Nós precisamos valorizar isso. Mas vamos agradecer de verdade, Senhor. Isso aqui não é uma religião, um culto no domingo porque tem que ter. É porque nós queremos que o Senhor está aqui. E a sua vida pode ser marcada. Amém?